Pessoal, hoje vamos iniciar o nosso encaixe rabo de andorinha, o famoso rabo de andorinha que muitos temem. Rabo de andorinha é simples, nós vamos fazer um exercício, uma aula exercício na verdade, com o nosso famoso MDF, porque o MDF ele é mais fácil para se trabalhar, mais fácil para se aprender. Você que não está praticando ainda no MDF, eu te aconselho, trabalha no MDF, pratica essa aula no MDF, porque ele vai te ajudar por ser mais fácil trabalhar, por ser mais fácil cortar, por ser mais fácil moldar. A prática do MDF faz muita diferença. Pessoal, para quem não me conhece, porque está chegando agora, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você. O nosso curso de marcenaria já está na terceira temporada. Se você ainda não acompanhou, se perdeu alguma aula, se não acompanhou as outras temporadas, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma sequência de links com todas as temporadas, primeira, segunda, terceira temporada, as temporadas dos cursos de entalhe também, que vão se acoplar ao curso de marcenaria. Dá uma olhada lá embaixo, confere que você vai pegar muita coisa interessante, vai aprender muito, tenho certeza. Pessoal, eu cortei dois pedaços com 20 centímetros e meio, 8 de largura, é só um exemplo. Não está totalmente reto, mas vai dar pra gente entender que o principal dessa aula é a compreensão de como ele é feito. Esse lado está estourado, esse lado tá bom, então eu acho que eu vou usar esse lado aqui, ou se eu usar esse também não tem problema, que é só um exemplo. Não quero que você se atente a isso, eu quero que você se atente à forma que é feita o encaixe. Isso é o mais importante, por isso nós vamos usar o MDF. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica de um canal muito interessante para você, do meu amigo, meu irmão Mário, do canal ME Marcenaria. É um canal muito interessante, um canal que possui muitos reviews. Às vezes você tem medo de comprar uma máquina que você não conhece a marca é nova. O Mário trouxe pra gente vários reviews sobre máquinas, e ele não tem medo, ele foi, comprou, testou e mostra o que é bom, o que não é bom, os pontos positivos e negativos, se a máquina realmente compensa, a potência da máquina, a força da máquina. Tem muitos vídeos de reviews interessantes para você tirar a dúvida, marcas e máquinas que você vê às vezes em anúncios, ele vai te mostrar tudo sobre essas máquinas e algumas ferramentas. Além disso, você vai achar, por exemplo, um review sobre a serra esquadria Schultz, aquela serra de bancada de serra esquadria acoplada, 2 em 1, muito interessante. Ele vai dar a opinião dele, os testes que ele fez sobre essa máquina. E claro, a marcenaria em si, não só reviews. Você vai aprender a fazer uma tábua de carne machetada passo a passo, uma tábua muito simples que tem mercado que vende. Você vai aprender a fazer uma mesa de jantar rústica, barata e muito linda, feita praticamente com madeira de descarte, pallets, madeiras fáceis de você achar, de você adquirir. Um banquinho feito de tronco, muito interessante. Você vai aprender a cortar o tronco. Ele vai te mostrar o passo a passo como fazer esse banco. Não é difícil, não é impossível, é muito simples. O Mário, ele tem uma didática muito boa para ensinar isso nos projetos dele. E ele comprou 2 planas pela internet, 2 planas em preço barato, acessível, e vieram cegas. Desmontou as 2 planas, ele afiou as lâminas, ele mostra como ele fez essa afiação e elas estão cortando hoje como navalhas. Entra lá que você vai aprender muita coisa no canal do Mário, é ME Marcenaria. Dá essa força pra ele, eu tenho certeza que você vai se inscrever porque o canal é bom, é realmente bom. Eu mesmo já aprendi muita coisa com ele. Pessoal, ME Marcenaria. Voltando, pessoal, vamos iniciar agora a marcação do nosso encaixe andorinha, encaixe rabo de andorinha. Nós vamos fazer um encaixe hoje simples, um no meio, como fizemos aquele primeiro encaixe simples quadrado, aquele de dente que fizemos na primeira aula de encaixe. Nós vamos fazer a mesma coisa hoje, para que você compreenda o segredo, para que você desvende como é feito esse encaixe. Nas próximas aulas mais para frente, nós vamos mesclando, nós vamos fazer em madeira maciça, em outras formas de fazer esse encaixe. Mas é importante que essa primeira aula seja um exercício para que você desvende como é riscado e como é feito esse encaixe. Primeiro passo, já sabe, uma deitada, uma em pé, rente à borda. Nós vamos riscar esse lado, passar um traço aqui com ela rente à borda, para descobrirmos a espessura exata da madeira onde será o nosso encaixe rabo de andorinha. Mesma coisa desse lado, rente à borda, nós vamos riscar a espessura. Vamos inverter, fazer o mesmo desse lado. Nesse lado eu boto rente à borda e risco. Esse lado rente à borda e risco. Tendo essa marcação, nós vamos iniciar o nosso encaixe rabo de andorinha. Esse lado aqui, eu acho que eu não vou utilizar, eu vou fazer o mesmo risco desse lado. Prefiro fazer para cá para evitar aquela parte que está arrebentada. Vai dar para você visualizar melhor. Ok, tem os 2 lados já riscados. Corrigir aqui. Vamos escolher um lado. Eu vou fazer um no centro, mesmo sistema, um macho e uma fêmea, um no centro, e esse que vai ser a fêmea vai ser no centro também. Eu vou fazer um encaixe andorinha só, rabo de andorinha, para que você aprenda. Ela tá, como eu te disse, com 20 centímetros e meio. Vamos simular, eu vou jogar 8 e 8. Vou dividir 20 por 3, mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar da borda para dentro 6. Dessa borda para cá 6 centímetros. Essa vai ser o macho, essa vai ser a fêmea. Eu vou trabalhar com o macho primeiro. Então, como é só um exemplo, eu joguei daqui pra cá 6, daqui pra cá 6. Eu vou pegar o nosso esquadro, que fizemos naquela aula de como fazer um esquadro. Vou manter 90 graus de risco, 90 graus de risco. Pra aí acharmos a marcação de onde será o nosso encaixe rabo de andorinha. Rente, totalmente encostado na base, eu seguro e eu traço.
90 graus. A mesma coisa desse lado, o segundo risco, rente totalmente encostado. Eu traço 90 graus. E eu traço 90 graus aqui. Daqui pra cá, eu vou fazendo um caimento da parte de cima pra dentro. E daqui, da mesma parte de cima pra dentro, chanfrada. Eu vou pegar dessa aqui, onde está o ponto da minha linha que eu tracei com 90 graus, eu vou trazer para cá. Então eu vou encostar ela rente aqui no esquadro, encosto totalmente no esquadro. A beiradinha de onde começa o esquadro, eu traço para cá. Ou se você preferir no esquadro escolar, aquele de plástico que eu também gosto muito. Ou no esquadro que você tiver em casa. Vou fazer das duas formas para que você entenda. A ponta do esquadro, aqui tem que estar rente, tá batendo com a lateral. A ponta do esquadro encosta onde acaba a linha e eu trago uma linha para cá, 45 graus. Tem um traço aqui. Vou fazer o mesmo desse lado. Eu vou inverter ele agora. A linha do meu esquadro aqui, exatamente onde acaba a ponta da linha de 90 graus. E eu risco para cá, 45 graus. Ok, eu fiz isso. Eu estou fazendo bem largo. Você está vendo que está bem largo. Justamente para que você entenda. Principal ponto do rabo de andorinha. Como a maioria dos encaixes, o que manda sempre é a primeira peça. É o macho. É ela que vai decidir como será na segunda peça. Então eu devo, agora que eu já tenho esses dois riscos aqui, ligar eles aqui em cima, com 90 graus. Vou colocar o meu esquadro agora, a base dele, essa parte reta encostada na lateral. Trago ele para cá. A parte do risco está em cima, que é o 90 graus, referente onde foi feita a minha linha. Encosta bem na linha e eu trago para cá um traço. Isso vai me ajudar a me guiar. Mesma coisa desse lado, nessa segunda linha. Aquela principal que fizemos, aquela com 90 graus. Encosto totalmente e traço 90 graus na parte de cima. Isso aqui vai me guiar. Com o serrote eu vou serrar assim, eu vou serrar assim, ou com arco de serra. Posso fazer o mesmo do outro lado, para ter mais certeza. Eu sei que o caimento dele tá assim, esse lado eu faço assim. Eu encosto onde está a linha. Eu vou até marcar aqui onde acaba a minha linha. Vou fazer um pontinho aqui. E onde a minha linha vem aqui com 90 graus, eu vou fazer um pontinho aqui. Só para desse lado eu me achar. Ou se quiser, você traz daqui para cá 6 centímetros, marca 90 graus. Daqui para cá 6 e marca 90. É uma outra opção que você tem. Agora, dessa pontinha para cá, eu jogo um segundo traço, também 45 graus, acompanhando do outro lado. Isso facilita a nossa vida na hora de fazermos esse corte com o serrote. Aqui é a mesma coisa. O chanfro vem para cá. Pego da ponta da linha, trago para cá. Se ajusta de forma que ele fique reto. O meu ficou um pouco fora da linha e eu marquei de novo, tá aqui. Então eu tenho ela desse lado e desse lado. Agora é colocar na morsa, cortar reto aqui, cortar chanfrado aqui e aqui. Eu tenho o primeiro encaixe rabo de andorinha. Você viu que é fácil, que é simples, que não tem muito segredo. Dele nós vamos fazer a fêmea. Esse vai ser o macho. Eu vou montar a morsa aqui, vou serrar isso daqui. A gente já vai voltar para passarmos para a segunda fase. Cortar isso daqui e passarmos para a segunda peça que será a fêmea. Pessoal, já cortei aqui, coloquei na morsa, cortei até na serra, acabei dando uma passadinha aqui, mas não tem problema, que isso é só um exemplo, por isso que é bom praticar no MDF. Agora eu vou cortar o chanfrado. Eu tenho uma linha aqui, 90 graus, uma linha aqui. Então eu coloco já o serrote nesse sentido, em cima dessa linha, eu já sei que eu não posso sair dela, e eu vou chanfrando, eu olhando os dois lados, mantendo o chanfro o máximo que eu puder. É assim que você vai fazer na madeira maciça. Para marcar, eu começo com ele em pé, só uma leve passada só para iniciar, e aí eu inclino ele e começo com os 45 graus. O melhor serrote para fazer isso é o de costa. Se você não tiver o de costa, o comum também dá. Mas o de costa, por ser quadrado, por ser firme, ter essa barra em cima, não deixa ele balançar. Ele vai dar um corte mais exato. Ele tá querendo arrebentar aqui essa parte. A MDF é complicado. O rabo de andorinha ele é muito delicado para isso. Na madeira maciça não aconteceria. Mas eu vou tentar manter ele assim, mesmo que ele quebre, que eu quero é que você entenda como ele é feito. Mesma coisa desse lado. Eu vou tentar no arco de serra, por ser MDF. Pessoal, cortei o chanfro aqui, cortei aqui. Ele deu uma esgarçada, não tem problema. O que eu quero é que você entenda como ele é feito. Eu vou tentar acertar isso na grossa. Se eu não conseguir, esse primeiro exercício é importante para que você entenda o formato do encaixe, como ele vai ser feito. Agora nós vamos tirar ele daqui, vamos fazer a marcação na segunda peça. Pessoal, a peça está cortada, tá já com os chanfros. Aquela parte riscada da segunda peça, que é o macho. Agora, como é que você vai encaixar isso aqui? Como é que nós vamos fazer esse risco? Agora é o segredo. Você vai colocar ele em pé, nessa parte. E essa parte que vai encaixar, vai justamente nessa posição. Você vai deixar ele rente
deixa essa parte rente, vira ele. Aquela parte que nós cortamos dos dois lados vai bater com essa quina. Então ele deve ficar nessa posição aqui. Você posiciona ele aqui, que ele fique nesse limite. E agora você vai riscar com o lápis. É esse o ponto do rabo de andorinha. Não tem muito segredo. Você vai riscar esse contorno aqui e esse lado aqui. Agora que ele está riscado aqui e aqui, você nota que a parte que eu preciso achar é na superfície. No macho, a parte que eu preciso achar é na lateral. Então é esse o segredo. Eu risquei, agora eu vou ligar essa parte até essa linha, essa parte aqui até essa linha, e essa ponta da linha até essa linha de espessura que nós marcamos primeiro. Eu vou fazer isso com 90 graus. É muito simples, eu posiciono ele agora aqui rente, onde está a minha linha, eu traço 90 graus para esse lado, o lado de cá. Onde está o final dessa linha chanfrada, eu puxo uma linha 90 graus para o lado de cá. Encosto ele aqui, eu já até marco. É mais fácil sempre fazer aquelas pontinhas que você não se perde. Vou fazer uma pontinha aqui, assim eu já sei mais ou menos onde ele tá, fica mais fácil para eu riscar. Agora eu risco aqui 90 graus. Esse lado é a mesma coisa. Eu já tenho a pontinha aqui, eu marco ele aqui, encosto totalmente no esquadro e risco 90 graus aqui. Então eu tenho esse risco. Vou fazer esse lado agora. Esse lado aqui, pontinha da minha linha tá aqui, eu marco 90 graus aqui. Encosto totalmente na base e risco 90 graus. Então agora eu tenho como serrar isso assim e assim, até o corte vai entrar aqui, até chegar nessa linha deitada, que é a linha de espaçamento. Eu não vou remover essa parte aqui e essa daqui, essa sobra. Essa parte aqui fica. O que eu vou remover vai ser esse miolo aqui e esse miolo aqui. Isso que você precisa compreender e entender, que é onde ele vai dar o encaixe exato. Então eu vou colocar agora essa peça na morsa e vou serrar até esse nível e depois nós vamos fazer a remoção. Depois que você colocou a peça na morsa, você coloca ele seguindo o chanfro, da ponta que você tem, chanfrando, e você confere se está batendo. A minha eu conferi, estava errado, essa linha aqui. Na verdade é a segunda linha. Então eu já marquei da ponta que eu fiz do lado de cá, para cá, totalmente encostado. É uma outra forma de você achar isso, 45 graus. Então agora eu posso serrar até essa linha deitada, até a linha que está horizontal. Serra um pouco mais para dentro dos dois lados, para que você possa acertar isso na grossa. É melhor, como eu já te ensinei, sempre deixa um pouco a mais e vá acertando na grossa do que ir direto e errar. Eu vou cortar mais ou menos com uns 2 milímetros a mais. Serrei esse lado, deixei com 2 milímetros a mais, vou serrar esse agora. Pessoal, cheguei nele, eu vou remover isso agora. Como é que eu removo isso? Eu vou tirar isso da morsa, vamos fazer furos aqui antes de chegar na linha, igualzinho aquele do dente, aquele encaixe de dentes, aquele primeiro encaixe que fizemos com aquelas pontas, não vai mudar muita coisa disso. Vamos fazer furos e remover isso. Você vai notar, fiz os dois cortes, você vai notar que ele tá bem grotesco, bem fora da linha, porque é MDF, não tem jeito, ele vai esgarçar. Aqui eu deixei um pouco mais para dentro, para tentar acertar. Provavelmente fica uma folga, não tem problema. É em MDF, como eu te disse no começo, é uma aula exercício. Ele não vai ficar perfeito. O importante nessa aula é que você foque no encaixe, de como ele é riscado, como ele é feito. A exatidão dele nós vamos deixar para frente. O importante é você compreender as posições. Eu vou fazer os furos aqui agora, antes de chegar na linha, naquela linha horizontal de espaçamento. Vou cortar isso agora no formão. Eu removi o que deu, agora vamos para a grossa.
Pessoal, prendi na morsa, o macho tá aqui, a fêmea tá aqui. Cerramos esse sentido, nós furamos com a furadeira para tirar o excesso, tirei com o formão. É MDF, não vai dar para acertar isso no formão, vai ser na grossa. Aí você vai encaixando ele agora aqui, por cima, e vai testando. Por isso que o macho é mais importante, porque o macho é o que predomina. Fazendo o macho primeiro, você tem como ir riscando e modulando a fêmea, onde vai ser o encaixe, de forma que ele se acerte. Agora eu vou dar uma acertada aqui, olhando as duas linhas, o máximo que eu conseguir. Não vai dar pra fazer milagre, porque isso aqui é MDF. Se eu aqui já esgarcei aqui, se eu passar a grossa com muita força aqui, eu posso estourar esse lado. Provavelmente vai estourar. Tô tentando tomar cuidado para que isso não aconteça, porque eu quero mais ou menos que você veja o encaixe. Não com perfeição, mas como ele é formado. Então eu vou regulando agora de forma que ele entre. Primeiro eu trabalho as laterais, depois eu trabalho a profundidade. Ele aqui, se eu bater, ele já vai entrar com pressão. Só que eu não consigo chegar até o final porque faltou um pouco. Então aqui ele já está pressionado, já está certo, falta profundidade. Vai dar esse erro aqui, coisa de 2 milímetros. Se eu tentar remover, provavelmente ele vai quebrar, é MDF. Eu vou tentar remover com cuidado. Consegui, mas esgarcei aqui. Vou tentar abaixar um pouco essa peça. Pessoal, eu vou dar uma abaixada aqui no nível. Dei sorte do MDF não ter quebrado. Você não se importa, parece um serviço de porco, parece um serviço não exato. Não se importe com isso. Isso é uma aula exercício, como eu te disse. Não tem que ficar bonito, tem que praticar, fazendo MDF para entender o sentido do encaixe. Ele serve para facilitar o nosso aprendizado nesse tipo de encaixe. Aqui tá pegando um pouco, ele vai entrar com pressão e eu tô com medo dele estourar. Aqui já tá totalmente estourado, por ser MDF. Eu vou tentar alargar um pouquinho aqui. Eu tô tentando alargar aqui para que ele não entre com pressão aqui. Então isso são ajustes que você vai fazer. É bom praticar no MDF, para depois passar para madeira maciça aqui, ela vai ser mais fácil, nesse sentido. Mas o MDF é mais fácil para modular. Tá feito aqui. Pronto, agora ele já entrou com exatidão. Isso que eu queria que você entendesse. Nós modulamos os dois chanfros. Eu vou tirar para que você veja melhor. Dá uma aparência estranha no MDF? Dá. Mas como eu te disse, eu fiz isso muito para aprender. Não dá no MDF para você fazer pequenos. Tá? Rabos de andorinha pequenos no MDF não vai dar. Ele provavelmente vai quebrar. Se eu colocasse a metade desse tamanho aqui, daqui até aqui, aí um segundo espaçamento e um terceiro aqui, ele não conseguiria manter os dentes. Ele quebraria. Na própria madeira maciça, dependendo da madeira que você fizer, se não for na tupia, ele pode quebrar. No MDF, então, a probabilidade é muito maior. Tá aqui, tirando as partes que esgarçaram, dá pra você ver ele engatado, ou seja, ele não sai, ele não consegue sair nesse sentido nem nesse, que ele tá travado, ele sairia por cima, não pra cá. É a mesma coisa essa peça ela sai pra cá, ela não sai pra cima, ela não consegue, ela tá travada. O que importa é que deu pra você compreender o sentido que eu queria te ensinar, o sentido que é feito o rabo de andorinha. Pessoal, tá feito? Quero que você pratique essa peça grande igual, peça pequena não vai dar pra fazer no MDF, pratica ela, nós vamos fazer uma segunda peça igual a essa na madeira maciça e depois em tamanhos menores, para que você pratique. Depois, na frente, nós vamos para o gabarito na tupia, como sempre fizemos, nas 3 versões. Manualmente, encaixes menores e depois na tupia, para que você aprenda todas as formas de fazer esse tipo de encaixe rabo de andorinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui concluído mais uma aula. Foi feita com muito carinho para você. Te agradeço mais uma vez por estar com a gente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.